Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Angel, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje eu quero falar sobre espelhamento. O espelhamento, gente, eu aprendi sobre espelhamento em 2017 com a Elaine Ourives. Quando eu ouvi ela falando em uma das aulas dela, né, aquelas aulas bem curtinhas dela de 4, 5 horas, que eu amo demais, falando sobre espelhamento, eu meio que entrei em choque. Ali em 2017. E ela explicando, né, que tudo fora é espelho do que tá dentro. E ela explicando que o outro é espelho meu. Eu comecei a observar tudo à minha volta, as pessoas, a vida, as coisas, e eu não identificava isso. Como assim? Às vezes, quando eu falo do espelhamento, as pessoas pensam assim, vamos supor que você teve um relacionamento com uma pessoa narcisista, ou que aquela pessoa, pelo menos com você, se comportava narcisista. E aí você olha e vê determinados comportamentos, né, no relacionamento, e você começa a dizer, mas eu não sou igual àquela pessoa. Eu não ajo como ela, eu não faço igual ela faz comigo ou ela faz com outras pessoas. Eu não sou uma pessoa desonesta, então você começa a olhar as coisas à sua volta e pensar, eu ajo diferente, ok? Você precisa entender que o espelhamento, ele não está falando da questão do seu comportamento em si, mas ele está falando do que você atrai para si. E eu só fui entender isso em 2020. E a partir de 2020, quando eu entendi a questão de espelhamento, eu comecei a observar tudo fora como o que está dentro, né? Tem uma lei hermética que fala, assim como é em cima, é embaixo. O embaixo representa o dentro de nós, representa o nosso mundo espiritual, quem somos em essência. Então, fora seria, ou acima seria, o que a gente vê materializado na nossa vida. Então, como que eu vou tentar explicar o espelhamento para vocês da melhor forma? Porque foi a ferramenta mais poderosa de transformação da minha vida, foi o espelhamento. Olhar tudo fora como está dentro. O que acontece? Você atraiu um relacionamento com um narcisista. Porque dentro de você tem alguma coisa que confirma que você precisa ser tratado daquela forma. Tem um áudio que eu falei que eu ficou como um aconselhamento para você sair do papel de vítima, porque senão você precisa atrair o vilão. Então você precisa entender que dentro da sua mente, lá do seu inconsciente, tem programas que dizem que você é vítima, que dizem que você não merece ser bem tratado, que você é inferior, que você é um problema. E essas memórias, essas crenças estão trazendo para você exatamente esse ser destratado em qualquer lugar que você vai. E é isso, quando fala espelhamento é isso. Ok, por que eu fui em tal lugar e eu fui tratada desta maneira? Porque eu cheguei lá na loja, as vendedoras me trataram mal, com desdenho, como se eu fosse uma pessoa inferior. O que em mim fez com que eu recebesse esse tratamento de fora? Porque as pessoas vão te tratar do jeito que você se trata. Eu falei isso no vídeo da solitude também, tá? Então, exatamente aquilo que você se dá é o que você vai receber. Então, às vezes, você acha que você não merece um bom relacionamento, você acha que você é uma pessoa inferior por alguma razão, você coloca as outras pessoas em pedestais e é onde faz com que você seja destratado. Mas isso é pra tudo na vida. Eu lembro que eu citei o exemplo dessa questão do espelhamento para algumas amigas. Eu disse assim, observa, porque eu comecei com o espelhamento, gente, eu fui me curando completamente, vocês não têm noção do poder que é o espelhamento. E aí eu comecei a observar que eu me matava de fazer as coisas em casa, faxina, organização e tudo, e dali 5 minutos a minha casa tava que parecia que tinha passado furacão. E eu falava, meu Deus, mas a minha casa não para limpa, organizada. O que está acontecendo? Aí me veio, não é fora, é dentro. Lembra? Tudo fora é espelho do que tá dentro. Se tudo fora é espelho do que tá dentro, o que em mim está ressoando com essa bagunça, com essa desorganização? Que eu vou lá e organizo, 5 minutos depois tá tudo revirado. Isso era guarda-roupa, era armário, era cozinha, era a casa. Eu fazia e dali a pouco a casa tava de ponta cabeça. Ah, mas é porque você tem crianças, isso... Não, gente, é dentro. Porque eu já vi outras pessoas com criança e consegui manter a organização. Eu falava, não, o que tem de errado comigo? O que tá... Tem alguma coisa... É óbvio que você não deve fazer essa pergunta que eu fiz, tá, gente? Isso também não é certo. Você vai fazer a pergunta assim, o que está certo sobre isso? Eu vou deixar a pergunta na descrição depois para que você possa fazer essa pergunta no seu dia a dia. Essa pergunta desencadeia soluções e traz muitas respostas, tá bom? Então, você começa a perceber que você faz e não fica do jeito que você gostaria, não fica organizado, não fica limpo, dali a pouco tá tudo revirado, parece que passou um furacão, você olha, parece que a casa faz uma semana, um mês que você não limpa, mesmo você limpando todo dia, que era o que acontecia comigo, eu ficava esgotada, era todo dia fazendo e todo dia bagunçado, todo dia fazendo, todo dia bagunçado, e as pessoas chegavam em casa e falavam, nossa, não faz nada, eu falava, meu Deus, vou fazer mais o quê? Porque 24 horas tá sendo pouco, né, não tô dando conta. E aí, quando eu começo a olhar o espelhamento, entendi. Gente, a minha mente estava uma bagunça. Meus pensamentos estavam totalmente desorientados, desorganizados. Fora que, fazendo essa transição também, né? Como a Vivian fala assim, às vezes você precisa passar pelo caos para fazer a mudança. Então, eu estava passando caos na minha vida, literalmente.
muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, fora e dentro, certo? Relacionamento acabando, vida mudando, pensamentos mudando, eu me tornando outra pessoa. Então, eu estava na transição do velho homem para o novo homem. O meu velho homem guerra, porque ele queria permanecer na minha zona de familiaridade, aonde eu conheço todas as coisas, conheço todas as crenças e aquela ideia de que pra mim nada muda. Então, o meu velho homem tava batendo pé. Pra que mexer no que tá certo? Aquela ideia de que em time que tá ganhando não se mexe. Basicamente isso. Crenças. E aí eu tô mexendo nessas crenças, eu estou arrancando elas do lugar. Então, muitas gavetas fora do lugar, gente, no meu interior. Muitas coisas saindo, sabe? A questão de dinheiro, né? Do que eu penso sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre prosperidade, sobre sucesso. Tudo exposto. Todas as crenças, coisas que eu trazia da família. Dentro de mim tava um caos, uma bagunça, uma sujeira. Então, logo, a minha casa tinha que espelhar o que estava dentro de mim. Só através do espelhamento, muitas vezes a gente consegue entender o que está se materializando. O espelhamento é uma coisa incrível e poderosa. Então, o que acontece? Olhava o espelhamento e comecei a entender que havia uma situação ali a qual eu não estava conseguindo resolver, limpar, organizar dentro de mim. Então, tinha a questão de eu não querer sair de um relacionamento que já não estava dando mais certo, onde eu estava vibrando de uma certa forma e a pessoa estava vibrando em outra completamente diferente. Então, não tinha mais sintonia, sincronicidades, não tinha mais alinhamento entre o casal. E aí, eu precisava sair daquele relacionamento, mas estando na zona de familiaridade, vou sair desse casamento por quê? Pra quê? Como? O que eu vou fazer aqui? Então, tinha uma guerra acontecendo dentro de mim. Adivinha onde que estava refletindo essa guerra? Nas minhas coisas, é claro, né, gente? Na minha casa, na minha vida, em tudo. Nas finanças, tudo estava refletindo a minha guerra interior. Tudo estava refletindo aquela desorganização interior. E aí é onde a minha casa entrava em reflexo. Só que olha só que interessante. Hoje em dia, ainda acontece isso? Bem menos, mas acontece. Às vezes, quando a minha casa começa a ficar desorganizada, começa a ficar bagunça, tipo, eu vou lá, arrumo e não para, e opa, o que tá acontecendo aqui? Aí quando eu paro pra olhar que dentro de mim tem alguma crença nova que eu aprendi, alguma crença velha que eu estou desconstruindo, aí eu vou lá, observo essa crença que eu estou desconstruindo, acabo de limpar ela, de retirá-la dentro de mim, firmo a crença nova, lembra? É pelo caos que eu faço a mudança, e aí quando eu faço isso, a minha casa reflete a minha mudança interior. É incrível, gente. É poderosíssimo isso. Então, sim, o espelhamento é uma ferramenta incrível que você tem que saber usar, tá? Não é olhar para o outro, o outro é narcisista e eu não sou. Não é isso. Você tem que entender que se o outro é narcisista, tem alguma coisa em você que tá ressoando como vítima, como uma pessoa, tipo assim, o outro é tóxico. Eu tô sendo tóxica porque eu tô mantendo o outro na toxicidade também. Seja como vítima. Então eu vou olhar pra mim, aonde em mim eu acho que eu mereço esse relacionamento. Aonde em mim eu acho que eu mereço ser tratada desta forma. Por que as pessoas estão falando de mim e eu tô aceitando isso? Eu não estou impondo respeito. Entende? E muitas vezes eu não estou impondo respeito de mim comigo mesma. Eu não estou me respeitando, eu não estou me dando o devido valor, e aí eu estou aceitando migalhas do outro. Esse aqui é tóxico, mas é o único que, tipo assim, é o único relacionamento que eu acredito que eu posso ter. Ou é o único tratamento que eu acredito que eu vou receber das pessoas. Como diz o Elton, né, do Corpo Explica, ele fala assim: pessoas dependentes emocionais geralmente se relacionam com narcisistas. Então, aonde está essa dependência emocional em mim que está gerando, atraindo esse narcisista para mim? Tá vendo? O espelhamento é dentro de você. Tem alguma coisa em você que acha que você só merece isso. Você consciente olha e fala, lógico que não, eu mereço melhor. Sim, mas dentro de você tem alguma coisa que acha que você não consegue melhor ou que você não merece o melhor. Por isso que o espelhamento é importante. O espelhamento, gente, é incrível, é poderoso. Então, quer ver? Outra coisa, outros exemplos de espelhamento. Já falei da casa, já falei da questão de relacionamento. Se você tem filhos, começa a observar os seus filhos e começa a perceber você. Por exemplo, quando eu estou extremamente ansiosa e irritada, os meus filhos começam a ter comportamentos de irritabilidade, começam a brigar à toa, um monte de coisa nesse sentido. Antes eu ficava assim, meu Deus, mas por que essas crianças ficam brigando e tal? Hoje não, hoje eu vou e olho pra mim. Aí quando eu olho pra mim, eu falo, por que as crianças estão irritadas? O que eu estou emanando pra elas? E aí eu começo a observar que eu estou irritada com a situação que não se resolveu, do jeito que eu gostaria que se resolvesse, que eu estou ansiosa com algo que eu quero uma resolução para já, ou para ontem, né? A gente tem muito isso. E quando eu estou com essas ansiedades, seja por questões de dinheiro, seja por questões familiares, qualquer coisa que eu preciso resolver que me causa irritabilidade, ansiedade, que eu não consigo manter a calma, a paciência para essa resolução chegar, as crianças começam a refletir tudo isso.
as crianças refletem, gente, diretamente a nossa energia, tá? E principalmente, quanto menor ela for, mais ela vai refletir. Ai, meu filho chora o dia inteiro. Dentro de você tem um choro reprimido, tem uma dor ali, e essa criança, ela tá sentindo. E as crianças sentem, tá, gente? Os animais também. Observa o seu animalzinho. Ele é reflexo seu totalmente. Se ele for um animal irritado, que avança nos outros o tempo todo, o que dentro de você que tá querendo atacar os outros? Começa a observar, tá? Ou não é você, é o seu parceiro. Ah, o seu parceiro vive em guerra interior com os outros. Vive falando que, ai, aquele vizinho isso, aquele vizinho aquilo, não sei o quê. Aí o seu animalzinho vai lá e começa a latir quando o vizinho passa, quando as pessoas passam. Então, assim, os animais e as crianças, eles refletem a nossa energia totalmente. É espelho, assim, o espelho mais puro que existe, as crianças e os animais, tá bom? Então você começa a observar, ai, a criança chora o dia inteiro. O que tá certo nesse choro dessa criança? Será que esse choro não é o meu choro reprimido? Será que essa irritabilidade dessa criança não é a minha irritabilidade, ou com a situação, ou com, sabe, várias coisas? Você precisa observar dentro de você, porque o seu filho tá refletindo a sua irritabilidade, tá bom? Ele também pode, as crianças, principalmente as menores de até ali seus 5 anos, 6 anos no máximo, elas também podem refletir a energia das pessoas que chegam na sua casa. Então pode sim acontecer dela ficar doente, e não é que a pessoa tem inveja, não é isso. É que às vezes a pessoa tá irritada com alguma coisa e a criança absorve, tá? As crianças, até os seus 6 anos de idade, 7 anos ali mais ou menos, elas são como esponjinhas. Então ela pode absorver um pensamento negativo, ela pode absorver uma ideia negativa. Começa a observar as visitas que chegam na sua casa, como que seus filhos se comportam diante dessas visitas, tá? Às vezes, por exemplo, se o pai chega irritado do trabalho, chega com muitas preocupações e pensamentos. Eu lembro quando eu estava casada, meu Deus do céu, meus filhos, às vezes, como eu disse, né? Conforme você vai aprendendo a lidar com essas energias. E você vai entendendo que às vezes a irritabilidade do seu filho é sua mesmo. E na maioria das vezes acontecia de quando o pai das crianças chegava em casa, as crianças, nossa, viravam o trem. E aí ele ficava enlouquecido, porque eu não tenho tempo para descansar, não sei o quê, mas não era. Era o cansaço dele, a irritabilidade dele refletia nas crianças. As crianças são esponjinhas. E ainda mais quando é pai e mãe, gente, que é o mesmo sangue. Então é natural, a consciência da célula das crianças é a mesma do pai e da mãe. Então o pai e a mãe chegou irritado ou alguma coisa, ainda mais se tem um convívio, né? Aí é pior ainda. Então, assim, quer dizer que, agora eu não posso viver? Não é isso. Mas ao invés de você descontar na criança, querer bater, castigar qualquer coisa, observa primeiro se não é você, tá? Geralmente eu faço isso. Isso tem me ajudado a mudar a maneira que eu cuido dos meus filhos. Então, ao invés de eu ir lá, por ele de castigo, brigar ou qualquer coisa, eu vou observar em mim se isso não veio de mim. Sim, às vezes, conforme a criança vai crescendo, ela mesma, por si, vai criando suas próprias sombras. Mas quando elas são muito pequenas, geralmente a sombra é do pai e da mãe, tá? Ou de alguém que convive, que passou, dos lugares que ela convive. Então você começa a observar que primeiro ela vai absorver a sombra de tudo à sua volta. Com o passar do tempo, ela começa a criar suas próprias sombras. E aí você também vai identificar. Então, por exemplo, hoje, que a minha caçula já vai fazer 6 anos, eu já consigo entender o que é dela, o que é meu. O que ela absorveu de mim, o que ela absorveu do pai, né? Ou do convívio. E só que quando era pequenininha, geralmente o era meu, era o pai dela, né? Então, você consegue fazer essa diferença com o espelhamento, tá? É bem legal. Espelhamento serve pra isso, gente, pra você ir curando o seu interior. Você vai descobrindo crenças também, tá? Começa a observar os lugares que você frequenta, o entorno que você vive, as suas amizades, as conversas. Sabe as rodas de conversa? Quando você senta para conversar com seus amigos ou no trabalho, qualquer coisa desse tipo, quais os tipos de conversas vocês têm sobre dinheiro, sucesso, sobre política, sobre a vida em si, sobre crenças, religiões? Por quê? Porque todo esse entorno da sua conversa tem crenças, tá? E não é só deles, é sua também. Porque se tá chegando pra você, só chega na sua vida aquilo que tem dentro de você. Se você está tendo conversas de que dinheiro é difícil, de que a vida é difícil, de que tudo é difícil, isso aí é crença do seu interior. Ah, mas eu não vivo assim. Tá, mas se tá chegando pra você, tem crença aí pra você trabalhar. Isso tá refletindo no seu dia a dia, pode observar. Então, assim, o espelhamento é bom pra isso, porque eu posso observar tudo. Eu posso observar como que eu lido com o dinheiro, o meu entorno, o meio social que eu vivo, as amizades. Eu também posso entender por que eu tenho determinados relacionamentos, por que eu atraio determinados relacionamentos para minha vida. E aí vem também a questão de como que eu lido com os meus filhos e comigo mesma, é claro. Então, assim, o espelhamento é uma ferramenta incrível de cura. É olhar que tudo que tá fora é reflexo do que tá dentro. Você não vai observar no seu dia a dia nada que não esteja dentro de você. Você só vai observar o que está dentro de você. Vou citar o exemplo, que eu já citei em alguns outros áudios, de quando eu era mais jovem, já casada, a época que eu mexia com dinheiro. Porque hoje em dia, com aplicativo, a gente nem sabe mais a cor do dinheiro, né? Mas a época que eu mexia com dinheiro. Então, o meu ex-marido viajava muito. Então, geralmente,
o dinheiro do pagamento dele. Quando ele recebia, ele mandava pra mim na conta do banco. Nessa época não tinha Pix, não tinha... Então eu tinha que tirar o dinheiro pra pagar água, luz, aluguel, né? Porque eu tinha que ir na farmácia pagar ou na lotérica pagar. Então eu tinha que ir lá pagar água, luz. O aluguel geralmente pagava direto pra pessoa. Então era sempre o dinheirinho em mão. Eu ia no banco receber e saía contando esse dinheiro, gente. Eu juro pra vocês. Já saía ali, ó, descendo as escadas, contando, separando o dinheirinho. Esse é do aluguel, esse é da água, luz. Esse é da continha não sei o quê. Esse é do supermercado. Então eu já saía fazendo com aquele monte de dinheiro na mão, né? Fazendo aqueles bolos de separação. Esse aqui é do mercado, esse aqui é... Ia fazendo desta maneira, certo? E o que acontecia muito? As pessoas falavam, você é doida, você sai contando dinheiro. Eu não tinha crença de que eu ia ser roubada, eu não tinha medo de ser roubada. Na minha percepção, isso nunca ia acontecer comigo. E graças a Deus nunca aconteceu mesmo. Mas é porque eu sempre tive muita confiança no meu anjo da guarda, gente. Muita confiança. Tá vendo que é uma questão de crer? E aí, o que acontecia? Às vezes eu acabava de chegar em casa... Meu ex-marido tinha mania de ficar assistindo o programa, esses programas tipo de noticiários locais. Então, ele tinha mania de assistir. Se eu fosse na casa da minha mãe, mesma coisa. Teve época que eu era vizinha da minha mãe. Então, era aquelas notícias ruins. Não era só na casa da minha mãe, se fosse na vizinha, em qualquer lugar. Pessoal ouvindo aqueles noticiários de que você olhava e falava, meu Deus, se eu sair no portão, vou ser morta. Né? Nesse sentido, de tão ruim que é. Aí, acabava de chegar e escutava. Fulano, acabou de acontecer um assalto, assim, assado, e os idosos foram roubados, o dinheirinho da aposentadoria, e não sei o quê, não sei o quê. E o horário. O horário que o bandido entrou no... eu acho que não pode falar essa palavra. O horário que a pessoa foi roubar lá no banco era o horário que eu tinha acabado de sair. Tipo assim, eu saí e em seguida ele entrou. Foi basicamente isso que aconteceu. E eu saí, gente, contando dinheiro. É bem provável que esse indivíduo passou por mim, pela escada, eu contando dinheiro, ele não me viu e eu não vi ele. Tá vendo que é uma questão de isso tem que estar no seu campo? Porque é espelhamento? Como na minha mente não existe a possibilidade de assalto, eu já passei por vários desses aí, contando dinheiro na frente do cara. Provavelmente o cara não me viu, não viu eu contando dinheiro e eu também não vi ele. Porque é energia, é frequência. A gente não estava na mesma rádio, sintonizada, entendeu? Quando você pensa, você tem medo de ser assaltado, você se liga na rádio de assalto. Então o assaltante vai te encontrar. Agora que, como eu citei o exemplo, eu não tinha medo, eu não tinha, na minha percepção, não tinha a menor possibilidade disso acontecer, então nunca aconteceu. Provavelmente eu passei do lado do cara, contando dinheiro, o cara não me viu, eu não vi ele, e fui embora tranquilamente, com o meu dinheirinho, pagando as minhas contas, tudo dando certo pra mim. Mas era a minha percepção, é a minha percepção, entendeu? É a minha visão de mundo, isso não existe. Então, se não existe, e não quer dizer que... Aí você pode falar assim, mas existe, você não sei o quê. Tá, mas é você que tá acessando. Eu escolho não acessar essa rádio, entendeu? Escolha não acessar também. Se você escolher viver no medo, isso tem que acontecer igual. Se eu não me engano, eu já falei em algum áudio aqui. Mas eu sempre falo para as minhas amigas e para outras pessoas. Cara, se você precisa se armar, se você precisa treinar tiro, se você... Não, eu preciso treinar autodefesa, o que você tá dizendo pro universo? Que você vai ser assaltado, que você precisa se defender de algo. Então, alguém precisa fazer algo para que você entenda que aquela sua atitude de autodefesa foi real. Entendeu? Então, se eu começo a querer me defender de tudo, automaticamente tem que acontecer uma situação para que eu entenda que, viu? Se eu não tivesse me preparado. Agora, aquela pessoa que ela tem uma percepção de paz, de luz, de que tá tudo bem, entende? Ela dificilmente, gente, ela vai acessar uma rede de problemas, de que ela tem que se defender de algo. Dificilmente. A não ser que ela esteja perto de pessoas que passem por isso e ainda assim pode ser que ela nem seja atingida. Como que a gente vê, né, situações de coisas que acontecem e de pessoas que não são atingidas? Porque aquela pessoa, ela tem tanta paz na vida de que se acontecer qualquer coisa, ela tem um anjo da guarda forte, vai proteger ela, que vai dar tudo certo, que às vezes ela não é nem atingida. Né? Aquela ideia do versículo lá, né? 1.000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Basicamente é isso. Se você tem tanta confiança, você realmente não vai ser atingido. Vai passar a tempestade, ela vai dar a volta em você e não vai te tocar. Basicamente é isso. Então, o espelhamento, ele traz essa percepção de tudo à sua volta. É muito legal. Olha o espelhamento, começa a observar as situações, começa a observar os diálogos entre amigos, começa a observar a sua própria conversa. Uma outra dica bem legal aqui para te ajudar no espelhamento, que eu já falei para as minhas amigas gente, o WhatsApp é uma bênção. Você consegue observar as conversas que você tem com as pessoas à sua volta, suas amizades, e começa a observar tanto o que elas vêm falar para você, quanto as suas respostas. Se tiver áudio, melhor ainda, porque daí você se escuta e fala assim, meu Deus, mas eu falei isso? Nossa, por que eu falei isso?
E aí é onde você começa a perceber as conversas interiores e você descobre muitas crenças. Eu adoro conversar com as minhas amigas, porque eu vou lá e revejo tudinho as conversas, e quando eu olho, eu falo, isso aqui tava escondido, eu não tinha percebido essa crença aqui. Opa, vou trabalhar nela. Então é super legal isso, tá bom? Esse era o áudio de hoje, tá bom, gente? Espero ter ajudado você a entender que o espelhamento é fantástico e você pode usar o espelhamento para o despertar de consciência, para o autodesenvolvimento, para se conhecer, se descobrir e também como resolução de muitos problemas. Porque você vai descobrir o porquê de você estar trazendo determinadas situações e circunstâncias para a sua vida, ok? Nós temos os chamados neurônios espelhos. A neurociência explica isso. E é através disso que a gente traz essas situações espelhadas, tá? Então, o que está fora é espelho do que está dentro de você, ok? Usa essa ferramenta, gente, com sabedoria. Ela vai te trazer muito crescimento, tá bom? E vai te levar longe, ok? Deixe seu like para que o YouTube entenda que é relevante esse vídeo. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis para que possam também fazer seus espelhamentos. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal. Vem fazer parte dessa família de luz. Vem crescer junto com a gente, ok? Beijos de luz e até as próximas. Tchau!